Olá pessoal, olha eu aqui, mais um vídeo para vocês. Hoje eu vim falar sobre 5 perfis de pessoas. Pessoas zumbis, pessoas escravas, pessoas escassas, pessoas abundantes e pessoas transbordantes. Então vamos lá? Começando então pelas pessoas que têm o perfil aí de zumbi. São pessoas que vivem literalmente como zumbi, como se não fossem humanas, né? Pessoas que vivem esse perfil são pessoas que vivem literalmente, pessoal, numa verdadeira miséria, infelizmente. São aquelas pessoas, eu nem gosto muito de falar essa palavra, enfim, são aquelas que vivem num estado de calamidade, de miséria mesmo, pessoas que dependem de bolsa, disso, daquilo, até têm sonhos, têm capacidades de serem bem mais do que zumbis, mas elas próprias não se enxergam, elas próprias não dão credibilidade a elas. Elas acham que eu conheci uma pessoa, inclusive, que trabalhou para mim aqui na minha casa. E aí eu citei um episódio e falei assim, você não quer trabalhar, né, tal, fechado. E infelizmente, para minha surpresa, ela me falou assim, se eu fichar para ganhar um salário, na época acho que era 1.100, 1.200, eu vou perder R$ 200 de bolsa que eu ganho. Então, assim, são pessoas que vivem num estado lastimável, né? Infelizmente, uma mente aí miserável, não tem nem o que comentar. Pessoas que desconhecem o seu potencial, desconhecem o que a vida pode proporcionar de melhor, né? O comodismo é muito mais gostoso, muito mais cômodo, uma, uma garantia tão miserável que ela não se arrisca a sair desse estado para dar um avanço a mais, né? Então a gente percebe, igual nesse caso, que a pessoa está tão condicionada, tão cega, que ela prefere ter uma garantia de no mínimo aí 200 e dispondo aí de 10 vezes mais, às vezes, né, o valor que ela supostamente ganha. São pessoas que vivem mendigando para um, para outro. Hora que pagam uma luz, hora ali pagam uma água, dependo disso, do governo, dependo daquilo, do município, enfim, por aí vai. Existem inúmeros casos, não estou sendo assim, não estou falando no geral, estou falando de pessoas que têm potencial e têm às vezes preguiça de usar o potencial que tem, né? Tem também o tipo de perfil de pessoas que são escravas. Essas pessoas, elas são condicionadas a gastar ali durante o seu dia até 1 litro de suor para poder beber 1 litro de água à noite, né, digamos assim. Então, assim, são pessoas que se posicionaram como escravos e, assim, também, né, tem uma mente, assim, totalmente fechada, desconhece o potencial que tem e vive nessas condições. Tem o tipo de pessoas escassas também, são pessoas que muitas das vezes têm uma certa estabilidade, têm um certo salário, um ganho fixo, né? Só que ela prefere ficar nesse fixo, ela prefere viver essa falsa estabilidade, que ela acha que é uma estabilidade, e tem medo de arriscar novas profissões, novos rumos, novas possibilidades. Ela tem um medo tão grande
que outra pessoa, às vezes na mesma profissão que ela, torna-se uma ameaça. Ela é tão escassa que ela acha que se tiver mais profissional, assim como ela, na área dela, na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, ela tem a mentalidade tão medíocre que ela acredita que o concorrente, o suposto concorrente, vai tomar o cliente dela, né? Isso também é um tipo de escassez. É um tipo de pessoa que o que tem ela guarda de tanto medo que tem de perder. E a mentalidade dela não é de crescimento, é só que ela viva bem, né? Só que ela tenha estabilidade e ela guarda aquilo a 7 chaves. E tem também o tipo de pessoas abundantes, são pessoas aparentemente prósperas, pessoas com condições até melhores de vida financeiramente, pessoas que progridem, pessoas que são bem-sucedidas, seus negócios são bem prósperos, só que é um tipo de pessoa que ele busca uma prosperidade individual. Ele é abundante, sim, porém ele é egoísta, porque ele quer essa abundância só para ele, só para aqueles que o cercam, né? Para os seus funcionários, para os seus familiares, para os seus filhos. É um tipo de abundância individual, né? São pessoas que querem só para si. O mundo gira em torno de si. Estando bem para mim, para minha família, eu não me importo com o resto. E tem o tipo de pessoa que é transbordante. Essa sim é o tipo, é o perfil de pessoas que Deus está à procura aí nessa geração. Pessoas prósperas, pessoas bem-sucedidas, pessoas com uma visão ampla, pessoas ilimitadas, pessoas que, além dela ser próspera, dela ser abundante, dela ter para ela, para a família, para aqueles que convivem com ela ainda transborda na vida dos outros. Ela ainda planta na vida dos outros, ela ainda acredita na vida dos outros e ela desempenha esse papel em função da vida do próximo, em função do crescimento do outro, né? É um tipo de pessoa que nasceu para governar aí todas as áreas da vida, né? Essa sim é o tipo de pessoa que Deus deseja ver em você. Ah, mas às vezes você pensa assim, se eu deixar meu serviço, ficar me arriscando, né? Vai que eu quebro a cara. E eu tenho algo para te dizer. O que Deus plantou aí no seu coração? Qual o propósito que Ele plantou aí? Qual o seu sonho? Qual é o papel que Ele quer que você desempenhe e você está aí camuflando esse sonho? Está escondendo aí as 7 chaves. Talvez você esteja acomodado, ou você no momento de escassez está achando que melhor pouco do que nada, melhor pouco do que ficar arriscando e perder tudo. Será que você está pensando assim? Eu tenho uma coisa para te falar. Viva aquilo que está no seu coração. Viva aquilo que é um sonho para você. Não se curve, não abaixe a cabeça. Não fique pensando que, e se der errado, isso e aquilo. Uma coisa eu quero te falar hoje. Aquilo que deu errado na sua vida, ou aquilo que possa dar errado, ele pode ser um fardo, sim, que você vai alimentar e levar para o resto da vida. Sabe como? Quando você coloca ele sobre os seus ombros e sobre a sua cabeça. Porque a partir do momento que um erro, uma frustração, algo decepcionante, você colocar debaixo dos seus pés, ele vai virar mola.
E quando ele virar mola, você vai dar um salto tão grande que você mesmo vai você vai ficar irreconhecível, nem você mesmo vai se conhecer. Então, minha palavra para você hoje é que você seja transbordante. Que mesmo que se algo der errado ou algo falhar, que você possa pôr debaixo dos seus pés. E que vire uma mola tão grande que o seu salto quântico seja enorme. Que o seu salto seja sem medidas. Então, tá aqui os 5 perfis de pessoas, que você seja transbordante, que Deus possa te abençoar grandemente. E se tudo der errado, que o seu salto seja para transbordar. Um beijo.